Esse tema é do Possible Mission. do Missão Impossível. Impossível, né? E de quem é, originalmente? Lalo Schifrin, argentino. É do Lalo Schifrin, grande, Lalo Schifrin. Grande jazeiro, né? Fantástico. Muito amigo. Muito amigo, muito querido. Você foi Muito está no amigo. andar de cima já. Já foi pra onde? Pro No andar de cima. Morreu. Lalo! Não, missão impossível. Não. Você fala com ele, missão impossível. Eu gosto muito dessas expressões, né? Porque a pessoa tem problema de falar morreu, né? Aí fala, não, ele foi desta para melhor. Como é que sabe? Vai que o cara vai pro inferno, e aí? Né? Ou então, está no andar de cima. Partiu para a longa viagem. Pra onde? Pra Bogotá? Onde é que é isso? Cantou pra subir. Hein? Cantou pra subir. Cantou para subir, Lalo Schifrin. Aí partiu para longa viagem. Aí você chega na Terra do Fogo, tá ele lá. Oi, querido, eu tô bem. Pensei que tinha morrido. Não, é cá. Quanta bobagem, né? Ele tem uma história incrível de superação e hoje ensina a dar a volta por cima. Está aqui com o livro A Grande Virada. Eu vou conversar com José Luiz Tejon, por favor. Já vamos entrar de sola, que é o seguinte, para quem ainda não conhece a sua história e para a plateia que está aqui, como é que foi o acidente que aconteceu na sua infância? Como aconteceu? Tinha 4 anos de idade, naquela época as donas de casa misturavam cera com gasolina para render mais, né? Um processo de economia. A cera Botavam chão. cera de chão para encerar, punha gasolina para dar uma derretida, e aí aquilo, uma lata, transformava em 3, etc. E aí minha mãe estava fazendo isso na cozinha, sempre fazia, e num dia a lata inflamou, pegou fogo, e uma chama grande ia pegar no teto da cozinha e arremessou a lata para o quintal. Eu brincava no quintal, quando vi aquele barulho, fui em direção à cozinha. E aí, uma das nossas coisas da vida, a lei do acaso, né? 1 segundo a mais, 1 segundo a menos, a lata batesse num ângulo diferente, etc., não teria acontecido. E esse acidente foi extremamente marcante, como vocês podem ver, ficou no rosto, né? O que é muito, diria Jô, interessante, porque a gente aprende a ver coisas que a gente não viria se não tivesse acontecido. Então tem aprendizados simplesmente espetaculares, que a gente não pede, mas quando acontece a gente vê coisas, ângulos que a gente não teria jamais visto, já conhecido, e com muita coisa bonita, muita coisa legal. A sua mãe, quando aconteceu isso, a sua mãe também se queimou? A minha mãe queimou os braços, ela tentava apagar a chama e não conseguia. E eu fui salvo por uma vizinha, a dona Helena Morim, uma vizinha, que viu, uma senhora lá, quieta e tal, ela viu, saltou o muro, era um muro baixinho, com uma manta, e ela conseguiu abafar o fogo também. Eu diria que mais uns 20 segundos a mais, provavelmente não teria tido sucesso. E essa senhora, a dona Helena Morim, foi uma pessoa que salvou a minha vida mental por uma segunda vez, porque ela foi minha professora de violão. E graças à música, né? Está aqui o sexteto maravilhoso. Graças à música, graças ao violão, e graças à dona Helena, que eu comecei a mexer no violão, os acordes, né? E aí, brincando com o violão, vendo os festivais, né, da Record, comecei a imitar algumas músicas da Tropicália, aí coloquei música em teatro, etc. A música salvou minha vida. E essa dona Helena, uma senhora, essas coisas que acontecem na vida, muito curiosas, né, com as coisas bonitas, né, salvou minha vida. E uns 4, 5 anos depois, o acidente foi com 4 anos, e mais ou menos uns 10 anos ela começou a me ensinar violão, que ela é professora de violão. Eu devo minha vida ao violão. A música foi uma grande transformação, foi através da música. Você tinha 4 anos? 4 anos. Quando aconteceu o acidente? Exatamente. Aí você foi para o hospital. Quanto tempo você passou no hospital? Eu fiquei de 4 até os meus 16 anos, entrando e saindo. A primeira vez foi na Santa Casa de Santos, que eu sou santista, né? Aliás, sofri muito no Pacaembu, né?
Santo André, mas eu fiquei 3 anos direto na Santa Casa, Ju, de 4 até o 7, e aí eu fui para casa e aí eu ia, passava fases no hospital, fases em casa, e também outra coisa muito importante, porque a Santa Casa de Santos era comandada pelas freiras, né? E um dia uma freira chegou para minha mãe e falou, olha, o menino, eu era menino, o menino não pode mais ficar estudando na escolinha. Havia uma escolinha para crianças da Santa Casa, um bando de ET reunido, era um encontro intergaláctico de criança com problema, né? Todo mundo, um mais esquisito que o outro. E a gente estudava lá, e uma freira falou, olha, o menino não pode mais continuar aqui, ele vai ter que entrar para uma escola pública normal, etc. E a minha mãe me levou para a escola pública e esse enfrentamento... Aí com que idade? Aí eu estava com 7 anos, fui para a escola pública, Colégio Olavo Bilac, lá em Santos, e essa coisa do enfrentamento da vida real, como ela é de uma riqueza simplesmente fantástica, porque foram todas essas coisas que me permitiram aprender muito e depois chegar a fazer coisas que eu jamais na minha vida planejei, pensei, eu nunca pensei em fazer nada do que eu acabei fazendo. E eu não sei nem bem como acabou acontecendo, mas acho que era muito de pegar a realidade que tem na mão, seja ela qual for, e transformar essa realidade em alguma coisa boa. João, você falou do enfrentamento no colégio. Uhum. Qual era a reação dos outros meninos normais, entre aspas, né? Porque criança, antes de mais nada, é muito cruel. Nós somos muito cruéis já por natureza em criança, né? Verdade. E, sobretudo, com uma pessoa diferente que passa a ser um ser de estranheza. De estranho, né? Sem dúvida alguma estranho. Hoje eu passei já por uma série de cirurgias, então aquela época, com 7 anos, era uma queimadura muito mais agressiva, etc. E aí a reação com os Então, meninos? aí acontece aquelas coisas sensacionais, né? Minha mãe, na verdade, meus pais são adotivos, não conheci minha mãe legítima. Meus pais adotivos, a minha mãe, imigrante, pessoa simples, ela me deu uma força muito grande, essa mãe adotiva, a Dona Rosa. Tinha uma feira livre ali perto de casa e eu não queria sair na rua por nada no mundo, eu morria de medo de sair na rua. Eu não queria sair na rua porque eu não queria ser visto nem ver ninguém, medo daquela situação. E ela chegava toda quinta-feira para mim, que era o dia da feira livre, ali perto do Campo dos Santos, e ela falava assim, menino, você tem que ajudar sua mãe na feira. Você não ajuda sua mãe na feira, as vizinhas estão dizendo que eu não sei educar um filho, que filho tem que ajudar a mãe na feira. Eu não ia, eu escapava, fugia. E toda quinta-feira ela vinha, filha de alemães, aquele jeito alemão, e numa quinta-feira ela me pegou e eu fui com ela à feira. Quando chegamos na feira, primeira barraca, eu tinha aí meus 7 anos de idade, primeira barraca, a barraca das batatas, Ju. Ela falou assim para mim, menino, presta atenção nas batatas. Esse saco de batata aqui é pro seu pai, batata grande, batata fazer cozida, que é de português. Esse saco aqui é de batata pequena para fazer no forno, que é batata de alemão. Você presta atenção nas batatas. Comecei a pegar as batatas e aquele burburinho na feira, né? Todo mundo em volta para querer ver o ET que era eu. Todo mundo chegando ali. E aí chega uma senhora, abraça minha mãe de lágrimas nos olhos e fala assim, meu Deus do céu, Dona Rosa, como seu filho ficou. Quando eu ia olhar para a mulher, a Dona Rosa fala, presta atenção nas batatas, menino. Olha essa batata que você pegou aqui que não tá boa. E eu voltava a prestar atenção nas batatas. Aí uma outra senhora com o Julinho na mão, olha lá, menino, quando eu falo para tu não mexer com fogo, olha como tu vai ficar. Quando eu ia olhar para o menino, a minha mãe, presta atenção nas batatas, ela me fez prestar atenção na batata, no alho, na cebola, fizemos a feira. E eu me senti bem, Ju. Meu pai me abraçou, você hoje nos transformou nos pais mais felizes da cidade, obrigado, filho, etc. Na outra quinta-feira eu já fui, por minha vontade. E quando você chega, o que acontece? Mundo real. Os moleques realmente vêm. Mas se você não faz esse enfrentamento, Jô, aos 7, 8 anos com a molecada ali, você não vai fazer outros enfrentamentos. E aí quando veio a molecada, já na segunda vez que eu fui à feira, chega lá, eu queimado. Mas aí tinha lá um gordo, não é? Eu falei, você é o Buda. Sem nenhuma alusão. Tinha lá o Chico Boia, tinha lá o Stiquice, cada moleque tem um defeito. E se não tem um defeito, tu inventa que ele passa a acreditar que tem. Mas logo eu vi que a molecada da rua não eram inimigos. Começamos a chutar a laranja, a brincar um com o outro. E no dia seguinte, esses garotos foram à minha casa e me chamaram para jogar bola com eles. Eu tive uma sensação muito grande de felicidade.
E então o que me ajudou muito, né, esse acho que é uma coisa que é muito importante para todas as pessoas, não temam o enfrentamento da realidade. O que você tem que enfrentar os 7, você tem que enfrentar os 7. Se você não enfrentar os 7, você não vai enfrentar os 10. E o que vai enfrentar os 20 tem que enfrentar, porque isso te dá a casca grossa para você efetivamente poder viver. E você vai ver, se você prestar atenção, que 80% das situações são boas, são legais e as pessoas são muito mais bacanas. Preconceito não é o que o outro sente por você, é o que você sente por você mesmo. Né? Acho que essa foi a grande lição dessa história toda.